Bom dia, Donis. Bom Olá, dia. internautas. Começando aqui mais um Papo de Biólogos. Hoje nós estamos vindo mais cedo, né, como vocês podem perceber. E no programa de hoje vamos trazer o perfil epidemiológico e também fazer uma breve análise ali da relação entre as eleições 2020 e a pandemia, né, que de certa forma houve uma interação importante. É claro que não vamos fazer aqui uma análise política, né? Nem tentar fazer projeções ou inferências para 2022, mas vamos fazer uma análise em duas vias, né? O quanto o processo eleitoral, desde o seu início, né? Desde lá das campanhas, influenciaram os números da pandemia e o quanto também a presença de a ocorrência do pleito eleitoral durante uma pandemia importante como essa pode ter influenciado ali na participação direta dos eleitores e, em alguns casos, até mesmo influenciado na eleição ou reeleição de algum candidato específico, né? Embora vamos estar abordando isso de uma maneira mais geral, tá? Então, mantendo, né, o rito aqui, né, a ordem das coisas aqui no papo de biólogos, né? Então, primeiro, é, vamos trazer aquela atualização semanal do perfil epidemiológico do coronavírus aqui na região, né? Dando ênfase à Feira de Santana e Alagoinhas. Então, como vocês sempre sabem, a Donis subsidia, né, a construção de seus gráficos a partir sempre de dados oficiais trazidos pelas secretarias municipais, estaduais e também o próprio Ministério da Saúde. E, como eu sempre falo, quando houver necessidade, comparando ou confrontando ali com as informações internacionais trazidas pela OMS. Tá? Então, sendo assim, Donis, mais uma vez, obrigado pela presença. Né? Estamos cedo aqui hoje e fica à vontade aí para abordar o perfil epidemiológico já a partir dos seus gráficos. Com você agora. Pronto. Bom dia, gente. Bom dia, Gé Anderson. Cumprimentar aí todo mundo que está assistindo o vídeo. E sim, vamos logo partir para os gráficos, né? Como de costume. Só lembrando que hoje a gente está gravando de manhã. Então, os resultados que a gente vai trazer hoje são os resultados do dia 30 de novembro. Hoje já é dia 1º de dezembro. Mas como os resultados do boletim de hoje só sairiam à noite, às 7, 8 horas da noite, então estaremos trazendo aqui os resultados do dia 30 de dezembro, que também vão estar bastante atualizados, né? Então, eu vou aqui mostrar o gráfico para vocês. Bom, vamos agora falar dos gráficos que tratam da atualização dos dados da Covid-19 em Feira de Santana e Alagoinhas. Bom, gente, como vocês sabem, a gente enquadra aqui os resultados em 3 categorias: estabilidade, aumento ou queda, decréscimo. Quem acompanha aí os jornais sabe que esses resultados são baseados na média móvel, que trata-se da soma do número óbitos ou novos casos dos últimos 7 dias dividido por 7. As demais informações aqui do slide, quem ainda não sabe, quem ainda não tem conhecimento sobre elas, pode estar dando um pause agora nesse momento. As informações aqui do slide estão bem esclarecidas e de fácil leitura, então vamos logo partir para os gráficos. Bom, começando aqui por Feira de Santana, vamos falar dos novos casos em média móvel do coronavírus em Feira de Santana. Bom, quando a gente compara o resultado mais recente, dia 30 de novembro, com o de 14 dias atrás, dia 16 de novembro, nós percebemos que houve uma diminuição de 16%, o que enquadra o resultado na categoria de queda, porque houve uma diminuição superior a 15%. Então, como eu falei no episódio anterior, temos essa diminuição, mas que foi anterior a uma subida aqui da média móvel de novos casos. Bom, agora falando de novos óbitos, novas mortes diárias, o quadro é de estabilidade. A média móvel de novos óbitos que tivemos no resultado mais recente foi igual à média móvel de 14 dias atrás. Então, o quadro de novos óbitos está estável. Casos ativos em Feira de Santana
tivemos aqui uma redução de 24,3%, quando a gente compara o resultado mais recente com o de 14 dias atrás. Essa subida aqui nos casos ativos esteve em sincronia, naturalmente, com a subida de novos casos. Da mesma forma, a diminuição de casos ativos está condizente com a diminuição que houve na média móvel de novos casos. Agora, com relação a pacientes internados, nós tivemos um aumento importante, um aumento de 41,7%. E também uma coisa preocupante foi que da última vez que eu apresentei o boletim, tinha 51 pacientes internados. E hoje nós temos 57. Então só aí houve um salto de 6 pessoas a mais internadas. Esse número aqui, ele condiz com aquele aumento dos novos casos e ele não diminuiu tão rápido quanto a quantidade de casos ativos, porque a gente sabe que geralmente um paciente internado por Covid leva em média ali 2 semanas, alguns muito mais do que isso, para ter alta, né? Então, esse crescimento aqui do número de pacientes internados é um número que cresce rápido, mas que demora um certo tempo para começar a baixar. Agora, falando de Alagoinhas, nós tivemos aqui um aumento dos novos casos e na média móvel, um aumento grande, 221,7%, mas que esse aumento aqui, ele foi bastante influenciado por esse dado muito fora do comum aqui. O último resultado do boletim de ontem, nós tivemos um registro de mais de 80 novos casos, o que foi algo bastante incomum, considerando todas as semanas anteriores. Isso aqui eu acho que provavelmente foi dados que estavam represados no sistema e que só agora foram lançados. Então a gente vê o quanto que esse resultado incomum influenciou a subida vertiginosa aqui da média móvel de novos casos e que foi responsável por termos esse aumento aqui tão expressivo. Bom, com relação à média móvel de novos óbitos, nós tivemos um aumento porque claramente nós saímos de um número inferior e fomos para um número superior, mas que tecnicamente eu não posso atribuir um aumento percentual, porque o número anterior, a média móvel era zero. E qualquer número que suba acima de zero, não podemos estabelecer o quanto foi que aumentou percentualmente. Mas devemos lembrar que foi de fato um aumento. O número estava em um patamar inferior e hoje está em um patamar superior, com a média móvel em cerca de 0,28%. Casos ativos em Alagoinhas, também tivemos aqui um aumento expressivo, mas lembrando que esse aumento expressivo de casos ativos, ele também tem muito a ver com aquele número incomum de novos casos registrados no dia de ontem, que foram mais de 80, né? Então, claramente esse número altíssimo de novos casos registrados de um dia para o outro influenciou aqui no número de casos ativos, onde tivemos aqui essa alta de 233%. Pacientes internados em Alagoinhas, nós temos aqui um quadro de redução de 33,3%. Isso aqui é algo, inclusive, que a gente pode continuar discutindo aqui no episódio de hoje, né? No episódio anterior, eu falei da diferença que houve na quantidade de pacientes internados em Feira de Santana em Alagoinhas. Feira de Santana houve ali aquele aumento expressivo de pacientes internados após as eleições e Alagoinhas não tivemos isso. Então a gente pode aqui continuar essa discussão mais tarde no episódio de hoje. Mas houve aqui essa redução de 33,3%. Agora falando da taxa de letalidade do coronavírus, comparando as duas cidades. Bom, como eu já falei também em episódios anteriores, esses dados aqui eles mudam muito pouco de uma semana para outra. Então eu preferi trazer uma atualização mais demorada, esperar mais dias para que eu possa atualizar, porque senão não ia haver nenhuma diferença relevante. Então eu trouxe os dados aqui do último boletim, que com certeza não estão desatualizados, porque, como eu falei, esse número muda muito pouco. Bom, em Feira de Santana nós temos uma taxa de letalidade do coronavírus de 1,96%, sem considerar teste rápido na estatística. Já considerando teste rápido na estatística, temos uma taxa de letalidade de 1,6%. Em Alagoinhas,
nós temos uma taxa de letalidade de 6,22%, sem considerar teste rápido. E considerando teste rápido, nós temos uma taxa de letalidade de 1,32%. Aqui nós percebemos claramente que Alagoinhas é uma cidade que aposta muito nos testes rápidos como maneira de diagnosticar o Covid, que não é a melhor opção, né? Nós sabemos que a melhor opção é sempre o teste PCR, mas que eu acredito que seja diante de dificuldades orçamentárias, né? Alagoinhas é uma cidade menor, com menos recursos quando a gente compara com Feira de Santana. Então eu acredito que a maneira viável deles estarem fazendo esse diagnóstico de Covid para alimentar o banco de dados é utilizando esse teste rápido. Mas aqui a gente vê que quando a gente não considera teste rápido na estatística, a taxa de letalidade fica bastante elevada, e isso aqui com certeza é algo fora do comum. Bom, o Brasil, como está, de modo geral, né, com relação ao aumento de novos casos, nós estamos na terceira semana seguida onde esses números aumentam a nível nacional. Esse gráfico aqui é um gráfico produzido pelo próprio governo federal, não foi eu que produzi. Ele está disponível no site do governo federal, na seção chamada Painel Covid. Bom, cada coluna dessa aqui representa uma semana epidemiológica de dados completos. Essa semana, a 49ª, é a semana que estamos atualmente, e ela não tem dados completos, então não vamos utilizá-la para comparação. Aqui nós vemos que a última semana com dados completos, a 48ª, ela está aqui em um patamar similar ao que foi visto na 26ª semana, que foi uma semana logo antes de começar a subida, que resultou no pico de novos casos entre a 30ª e a 33ª semana. E agora, com relação a novos óbitos, nós tivemos aqui também uma última semana onde esses dados aqui continuaram subindo, e é algo que acompanhou aqui a alta de novos casos, né? A gente sabe que a subida de novos óbitos acontece um pouquinho atrasada com relação a novos casos, porque os novos casos demoram um certo tempo para se refletir em novos óbitos. Então é isso. Eu trouxe aqui hoje como está a cidade de Feira de Santana e Alagoinhas e como está também o cenário nacional. Bom, vou passar agora a palavra para a Jean Anderson para a gente fazer aquela segunda parte do programa, como foi prometido a vocês. Valeu, Adonis. Mais uma vez, obrigado por ter trazido os seus gráficos. Eu estava observando aqui que as informações que você trouxe corroboram o que eu já vi hoje de manhã em algumas mídias, até mesmo porque os dados que eles têm são os mesmos, né, o que você tem, devido ao que você explicou, de que a próxima atualização, né, de boletins por parte das secretarias e do Ministério da Saúde só vai ser feito ao final do dia. Então, essas informações trazidas aqui são as mais atuais. E que Feira de Santana, né, e Alagoinhas, de certa forma, estão dentro do que está acontecendo na Bahia. Algumas mídias fazem uma sinalização, uma legenda, né, uma sinalização por cor, na qual a Bahia está entre os estados que, no momento, demonstram instabilidade, principalmente ao número de óbitos, e o que você traz aí só corrobora mais isso, mostrando que a região de Alagoinhas e Feira de Santana está em sincronia com o boletim epidemiológico da Bahia como um todo. É importante, antes de passar para a próxima etapa, só fazer mais uns dois comentários aqui. É importante a parte que você fala que o número de internamentos, a subida no número de internamentos não reflete a caída, né? A decaída ali na média móvel de novos casos, pelo fato de que, no mínimo, um paciente que desenvolva sintomas mais graves, ele precisaria de, no mínimo, 2 semanas. Então, realmente, quando você passa para o gráfico, né, você vai ter realmente ritmos diferentes entre internamento e número e média móvel de novos casos. Isso porque são medidas de saúde coletiva diferentes, né? Os novos casos equivalem à incidência e a internação está dentro da prevalência, que é
é uma medida obtida a partir dos novos casos, que são a incidência, mais os casos antigos e prevalentes. Então, tem essa diferença trazida aqui no seu gráfico, está de acordo com conceitos de medidas da própria saúde coletiva. O que mais? Sim, é importante, eu lembro que semana passada você até, né, questionou essa diferença, o que destoava entre Alagoinhas e Feira, que era essa questão do número de internamentos aqui ser maior e lá não ter aumentado. Uma das explicações seria o fato de que nessa nova fase que aconteceu aí umas 2 semanas de aumento dos novos casos, aqui em Feira de Santana, o grupo de risco ter sido mais exposto do que em Alagoinhas, né? Então, possivelmente, lá houve um aumento, há umas 2 semanas atrás, mas essas contaminações aconteceram mais no grupo considerado fora do grupo de risco, né? E provavelmente aqui em Feira de Santana, a parte da população de grupo de risco acabou sendo exposta, daí ter gerado sintomas e essa sintomatologia ter evoluído do ponto de vista clínico numa perspectiva mais negativa e ter gerado uma internação. De qualquer maneira, a gente sabe que outros fatores, né, como fatores genéticos, podem também aumentar a susceptibilidade a ter a doença e desenvolver uma forma mais grave, mas a gente discute isso em outro momento, porque os estudos já apontam aí mais de entre 6 e 10 critérios que podem estar relacionados com susceptibilidade genética, tipo sanguíneo, gênero biológico, sexo biológico, polimorfismos quanto às enzimas convertoras de angiotensina, quem utiliza mais a ECA2, outras pessoas utilizam mais a ECA1, então, diferenças né, na expressão dessas enzimas podem fazer com que uma pessoa seja mais suscetível que outra, e outras variações que a gente pode trazer aqui em um tema específico para falar sobre isso. Sim, percebi também que na hora que você trouxe ali a tabela, né, da letalidade, aí eu lembrei que às vezes você referencia aquele valor que a OMS considera como o padrão para a letalidade do coronavírus. Aí eu fiquei imaginando, talvez, quando em Feira de Santana e Alagoinhas, esses valores de letalidade se aproximarem e se igualarem àquele valor de referência que você sempre cita, de origem lá da OMS, talvez já seja um indicativo de que a pandemia esteja mais próxima do fim, né? Quando isso acontecer. Então, é algo que a gente sempre deve ficar atento, porque eu acredito que o valor que você sempre traz, né, é 0,6, se não me engano, que é o que você já citou algumas vezes. Então, à medida que Feira Alagoinhas for se aproximando desse 0,6, já vai ser um bom indicativo. Tá? E, em relação a essa primeira parte, era isso que eu ia comentar. E vamos agora para a influência aí da relação, na verdade, entre as eleições de 2020 e a pandemia, né? Sempre ali discutindo isso em 2 vias. Primeiro, o quanto as eleições podem ter influenciado nesses dados que você trouxe e que nós trouxemos há algumas semanas, e o quanto o contrário também seja verdadeiro, o quanto a pandemia pode ter influenciado nas eleições, tá? Então, o que eu percebi, assim, é que, do ponto de vista que à medida que houve um aumento, né, na campanha eleitoral e, consequentemente, na aglomeração, houve esse crescimento no número de casos, né, que algumas pessoas ficaram em dúvida, será que já é a segunda onda, né? Aquela velha cultura nossa de copiar tudo que está na Europa, né? A Europa falou em segunda onda, vamos falar aqui também. Mas provavelmente aqui foi uma primeira onda mais estendida, justamente porque se tinha uma explicação, que foi a própria campanha eleitoral. Uma outra coisa que também, além das aglomerações, que se destaca muito, é que a própria eleição desviou o foco, né? Até o início oficial das campanhas, você tinha a máquina pública focada e voltada ali para o combate, né, para as políticas sanitárias de combate à pandemia. A partir do momento que foi dado uma maior ênfase ao processo eleitoral, a máquina pública e administrativa passa a enfatizar muito mais a campanha eleitoral, né, do que o combate à pandemia. Isso também foi um fator significativo. Então, houve um desvio de foco
do lado do poder público, né, e também da mídia, e houve também um descuido sanitário por parte da população que se aglomerou nessas campanhas. Tá? Antes de comentar a outra parte, que seria a influência agora da Covid sobre os resultados da eleição, eu gostaria de te ouvir, né, sobre a sua opinião também. Se você percebeu alguma coisa mais, como é que você viu aí essa influência da eleição sobre o Covid? Você que está lidando mais perto com essa linguagem matemática, porque é você que está construindo aí os gráficos. Fica à vontade. Realmente, já era algo esperado, né? Esse aumento após as eleições. O Brasil tem toda uma cultura política da campanha política ser algo muito espetaculoso, né? Tem as carreatas, tem as aglomerações naturais que ocorrem nas campanhas políticas, onde os candidatos vão além dos bairros, pedir voto, fazer comício, mesmo ali com o uso de máscara, mas ainda há aglomeração, né? Ainda há ali a possibilidade do coronavírus ser transmitido, e já era algo esperado. Tinha também algumas pessoas falando, eu via muitos comentários nas redes sociais, as pessoas falando assim, quando passar a eleição, volta o Covid, porque tá ali todo mundo ignorando o Covid, né, para poder manter as eleições por interesses ali eleitoreiros e etc. Mas o que a gente viu foi justamente que aumentou algo que a gente já esperava, né? Que também veio ali sincronizado com uma certa fadiga das pessoas em manterem os hábitos sanitários. A gente já vem ali de vários meses seguidos, né? Desde março, desde metade de março, final de março até hoje, a gente vem ali com aquela coisa da pandemia estar nas nossas vidas. Então chega um certo momento que ocorre uma certa fadiga de continuar com esses hábitos de uso de máscara, de distanciamento. A gente teve também várias notícias relacionadas a festas clandestinas, né? Algo que vai ali tudo convergendo com as eleições, onde há ali mais aglomerações, há mais empolgação das pessoas, né, em eleger seus candidatos preferidos. Então, realmente, todos esses fatores convergendo ali no mês de novembro, era algo que a gente esperava que aumentasse esses números, né? Mas que eu realmente não acho que seja uma segunda onda como foi na Europa. Acho que são contextos diferentes. Na Europa a gente viu a média móvel cair bastante, ficar lá embaixo, né? Para depois passar a subir. Aqui a média móvel nem chegou a cair totalmente, já começou a ter ali um rebote. Então acho que a gente tem que tratar cada país com seus fatores, né? E sua realidade, e não ficar apenas copiando ali o contexto do país X ou Y e pensar na realidade brasileira como um país tropical, como um país com características bem específicas, e acho que é isso. Valeu, Doni. Interessante. E uma coisa que eu lembrei agora, em cima da sua fala. Desde o início, a pandemia vem sofrendo influência das eleições de 2020, porque toda abordagem e toda interpretação feita do ponto de vista político, desde fevereiro em cima dela, foi baseada, né, nas eleições de 2020. Né? Vamos ver como, daqui para frente, se nesse segundo momento, passado o pleito eleitoral, se os governos agora passam a se comportar de uma maneira muito mais técnica e administrativa, já que a eleição passou. Mas se a gente pensar, né, toda a interpretação, quem defendia uma política mais isolacionista era acusado de estar tentando minar tal governo. Por outro lado, quando um governo específico defendia a flexibilização, estava sendo acusado de genocida ou de pensar mais na economia e nos votos. Ou seja, de qualquer forma, aqui no Brasil, né, já houve, quando você fala de contextualizar cada país, aqui no Brasil já teve essa particularidade, porque desde o início, desde fevereiro, né, já se vem discutindo, querendo ou não, a pandemia aqui no Brasil numa perspectiva política, justamente por conta do quanto a pandemia poderia, podemos dizer assim, influenciar, né, o pleito de 2020. Então vamos ver se as coisas passam a ser tratadas de maneira mais racional daqui para frente pelo poder público. Tá? Em relação agora ao inverso, né, que seria o quanto essa, já que aqui no Brasil, contextualizando como você falou,
não deu para se dissociar pandemia e eleições municipais. Então, de que maneira agora houve para cada ação uma reação, né? De que maneira foi esse feedback? De que maneira também a pandemia deu a sua resposta, o seu troco ao comportamento político dado a ela. Uma coisa que a gente estava conversando ontem, né? E aí e já vou dar o crédito a você, porque você citou primeiro a questão das abstenções, que foram altas, né, justamente por conta da pandemia, né, e já para mim uma coisa que chamou muita atenção é que nessa eleição agora houve um aumento na porcentagem de prefeitos reeleitos e a maior parte desses prefeitos reeleitos fizeram parte daquela banda ou daquele time que adotaram políticas mais isolacionistas, mais rigorosas quanto ao funcionamento do comércio e que foram gerando algum tipo de flexibilização muito próximo já, praticamente em cima já do processo eleitoral, tá? E aí a gente percebe, né, que eu acredito que nesse caso, por mais que o isolamento tenha gerado alguns ônus do ponto de vista econômico, de emprego, essas coisas, mas a população ainda viu como uma medida mais responsável por parte dos gestores que adotaram algum tipo de isolamento ou adotaram uma postura mais rígida para o funcionamento do comércio, né? Eu estava lembrando hoje de manhã que aconteceu essa relação entre Covid e eleições também nos Estados Unidos, né? Uma das principais bandeiras anti-Trump, não vou me estender muito nisso, está relacionada com o fracasso da política sanitária dele quanto à pandemia. Então, lá houve também uma influência, né, dos dois lados. Quando a falha na política sanitária dele lá lhe tirou votos e, ao mesmo tempo, uma influência uma outra influência da pandemia sobre as eleições é que o próprio candidato, possivelmente eleito, né, o Biden, ele sugeriu que os eleitores democratas votassem pelo, já que as urnas poderia gerar aglomerações e um maior risco de contaminação, tá? Mas aí foi só um adendo, né? Voltando aqui ao Brasil. Outra coisa também que eu lembrei, Dani, quando você estava falando anteriormente, é que nesse segundo semestre coincidiu, né, que durante o período eleitoral houveram os feriados de verdade, os feriados com a abertura das praias. Então houveram também, né, além dos bares, as aglomerações nas praias, já que no primeiro semestre eram pseudos feriados, né? Eram feriados onde não estava aberto a viagens, turismo, essas coisas todas. Tá? Então, eu, os internautas, queremos ouvir também a sua opinião aí sobre esse efeito, né, agora, da pandemia sobre as eleições aí na sua visão. Tá bom? Fica à vontade para falar. Realmente a gente teve ali aquele efeito das abstenções, a maior taxa de abstenção, acho que da história, né, que a gente viu nessas eleições de 2020. E essa taxa de abstenção, acho que foi responsável por eleger alguns candidatos justamente que, sem a abstenção, eles teriam tido uma vitória mais difícil, mais acirrada, ou mesmo nem teriam vencido, né? Acho que essa taxa de abstenção influenciou muito nisso. Houve ali uma disputa muito grande dos candidatos para que seus eleitores fossem votar, né? Então, teve também essa característica. E realmente, como você falou, alguns candidatos negacionistas, né? Negacionistas sobre a gravidade do vírus. As pessoas não sentiam segurança em suas falas, né? Acho que eles foram prejudicados por conta deles próprios, né? Que continuavam com esse discurso totalmente fora da realidade, considerando o contexto que estamos vivendo. E a gente viu realmente candidatos com um discurso mais realista, né, com um discurso mais ali centralizado em medidas de isolamento e também um discurso que faça com que a pessoa saiba, tenha uma certa segurança de que as coisas em algum momento vai voltar ao normal, porque existe ali um plano, né? Um plano de níveis e fases onde as coisas iriam
voltando ao normal de maneira objetiva, que não é visto muito nos candidatos que não têm um discurso alinhado com as medidas de isolamento, né? Eles geralmente não trazem ali um panorama futuro, né, de como as coisas vão acontecer. Então, essa questão de você ter um plano, de você ter uma segurança, de saber o que você pode esperar daqui para o futuro, é algo que traz ali uma certa certeza ali para as pessoas, e isso acaba fazendo com que elas se sintam mais seguras em votar naqueles candidatos. Então, acho que era isso que eu tinha para falar. Se você quiser fazer mais algum comentário a respeito, fica à vontade. Ok, obrigado, Dani, pelas palavras aí. Na verdade, como nós, né, já vimos discutindo muito esses dias, inclusive ontem, né, quando nós estávamos planejando a edição de hoje. Então, acho que ficou muito, né, muito visível. A gente tentou também abordar isso de uma maneira mais geral, sem especificar, né, uma prefeitura ou duas, sem nem citar nomes, né? Fizemos isso de maneira mais. Tentamos fazer essa análise de uma maneira mais geral e imparcial, mas é assim que nós vemos, tá? Quem está assistindo e concorda ou discorda da gente, fica à vontade para se manifestar ali com os comentários, ou mesmo com like e com dislikes, né? Ah, felizmente, plataformas como essa do YouTube possibilitam isso, né? Essa manifestação e expressão ali de opiniões, seja através de likes e dislikes, que ambas são igualmente importantes, e também através da manifestação por comentários. Então, como quando envolve política, né? Doni até citou a questão aqui no Brasil, cultural, é um tema muito emotivo, e muitas vezes, principalmente no calor do momento, visto que a eleição terminou há 2 dias, nós brasileiros agimos muito mais de maneira emotiva do que de maneira racional, né? Quanto ao assunto da política, embora que nós tenhamos tentado fazer essa análise geral de uma maneira muito mais racional, sem agir de maneira a pedir votos ou apoiar ou criticar nenhum partido. Eu acredito que eticamente nós conseguimos fazer isso de maneira imparcial. Então, assim, acho que a gente abordou bem aqui. E estamos aprendendo ainda, né? À medida que a pandemia vai se estendendo, vamos vendo como ela vai se interagindo com a nossa cultura, com foram um ano inteiro, né? Chegando ao fim já, praticamente de pandemia, e a gente continua aprendendo com ela. Tá? Eu sei que, imagino que os internautas estejam com saudade ali do tema específico. Tá? Nós não esquecemos, dos temas variados. Nós não esquecemos, não. Mas é que, devido a esse retorno aí no crescimento dos casos, nós demos uma prioridade maior aqui à pandemia. Tá? Mas em breve também estaremos retornando aí com temas variados, né? Se vocês também ficarem à vontade para sugerir temas, acredito que a gente retorne até de maneira mais rápida com esses temas. Tá? Então, de minha parte, o que eu tinha para comentar, acho que já disse. Né? Adonis, então fica à vontade aí para concluir. Acho que hoje é seu dia de pedir aí a vinheta. Tá? Eu gostei de gravar nesse horário de manhã. Viu? A gente pode, se você também gostou, a gente vai tentar fazer isso mais vezes. Tá? Então, mais uma vez, obrigado aí pela participação e fica à vontade aí para se despedir dos internautas e pedir a vinheta. É sempre bom fazer testes, né? Tentar ali configurações diferentes. E foi bom realmente a gente ter gravado esse programa de manhã, né? Pra gente ver como é que é a dinâmica. Eu também gostei, acho que a gente pode pensar mais vezes em gravar de manhã. Então, gente, eu agradeço a vocês que assistiram o vídeo. Como o Janderson falou, se vocês sugerirem temas, vai ser melhor ainda, né? Que a gente vai trazer algo que vocês querem saber, algo que vocês querem ter uma discussão a respeito. E também a gente trouxe ali uma atenção maior ao coronavírus, justamente por conta dessa subida aqui nos novos casos, tanto no Brasil quanto também no cenário mundial, né? E também com essas notícias das vacinas, né? Dos avanços científicos, dessa expectativa, né? Das empresas pedirem ali o uso emergencial, tanto na FDA nos Estados Unidos, Anvisa aqui no Brasil. Então, o tema coronavírus nunca saiu ali de
de alta, mas agora no final do ano ele entrou mais em alta ainda, né? Então, foi por isso. Bom, então agradeço a vocês que assistiram o vídeo. Se vocês gostaram aqui do canal, se vocês gostam do conteúdo aqui do canal de Jean Anderson, se inscrevam. É importante vocês fazerem isso. Se inscrevam, ativem as notificações. A gente vai estar sempre trazendo aqui temas atuais, outros temas também que Jean Anderson pode trazer aí por conta própria, né? Como o quadro Bioquímica e Saúde. Então, sempre vai ter novidades aqui para vocês. E eu tenho um canal também, um canal chamado Microscopia e Ciência, que vai estar aparecendo aqui embaixo. Então vão lá também, confiram meu conteúdo. E é isso. Nós vemos vocês da próxima vez. Tchau a quem está assistindo. Tchau, Jean Anderson. Tchau, Dori. E Tchau, internauta. valeu. Toca a vinheta.